Os sintomas do coronavírus a gente já conhece bem, né? Já ouviu falar bastante. Mas como diferenciar, por exemplo, uma gripe de uma rinite alérgica dos sintomas da Covid-19? Quem veio bater um papo com a gente sobre esse assunto é a médica especialista em alergia, Naisa Dornelles. Tudo bem, Naisa? Olá, Elaine, tudo bem? Tudo jóia. É difícil, né? Para quem não é da área, conseguir entender as diferenças. Mesmo pra gente, num primeiro momento, às vezes os sintomas podem estar muito semelhantes e nos induzir a ter uma dúvida. Mas, de um modo geral, um resfriado comum, não Covid, e até mesmo porque hoje a gente já nem está mais considerando o Covid como uma gripe, né? Tamanha o leque de sintomas que ele abre e a diversidade da doença, a gente já nem está mais considerando especificamente uma gripe. Mas num resfriado comum, o que as pessoas vão ter? Dor no corpo, febre, que pode ser baixa, e aquele mal-estar, dor de cabeça, coriza, espirros, isso é muito comum. Aquela molezinha. Molezinha, né? Então fala assim, hoje eu não tô muito bem, tudo que vai fazer parece que tá mais difícil, mais pesado. Então isso é um resfriado. E a diferença de um quadro gripal, verdadeiramente, onde a gente pode ter pelo influenza e não só pela Covid, o paciente já fica realmente mais debilitado, ele vai ter uma febre geralmente alta, ele tem uma tosse envolvendo, que muitas vezes no resfriado não necessariamente precisa ser de grande intensidade, ele vai ter um comprometimento do estado geral maior. No paciente rinítico, a grande maioria convive diariamente com a sua rinite. Ele espirra, ele coça o olho, ele coça o nariz, e isso é um diferencial do quadro gripal. O quadro gripal não tem coceira. Então, quando eu tô só resfriado, eu não fico coçando o nariz, como eu coço na rinite. Eu fico congestionado, eu sinto dificuldade em respirar, respiro com a boca mais aberta, espirro, mas eu não coço, porque a coceira é um sintoma mais envolvido nos quadros alérgicos, né? Agora, quem já tem rinite, por exemplo, pode misturar os dois, né? Pode, eu posso ter uma rinite e contrair um resfriado. Isso é o pior dos mundos, né? Aí acabou a graça, né? Porque o paciente fica duplamente comprometido na sua qualidade de trabalho, as crianças, o sono fica muito prejudicado, né? O paciente, às vezes, não consegue nem entrar num sono profundo, tamanho é o grau de obstrução nasal. Na Covid, o que a gente tem como relatos é principalmente assim, uma tosse, com ou sem febre, a febre não é uma obrigatoriedade nos quadros, tem uma irritação da garganta, uma perda do olfato, uma perda do paladar, mas uma coisa que é sempre muito característico da Covid é a falta de ar, que muitas vezes ela vai se tornando progressiva por esse comprometimento do pulmão. E que isso eu queria falar e eu achei que essa oportunidade seria muito boa. A gente vê que os pacientes com asma estão ficando super apreensivos de terem mais chance de terem Covid. E isso não é uma verdade. Olha, que boa notícia. O asmático, desde que ele esteja medicado, tratado corretamente, que ele não esteja em exacerbação, ele tenha o mesmo risco que eu, que não sou asmática. Porque hoje a gente sabe que a doença que o Covid causa, ela é muito mais no sentido hematológico, na questão dos microcoágulos que ela faz no pulmão, do que porque compromete o brônquio pulmonar, como na asma. Então, a fisiopatologia é diferente. O paciente asmático, num primeiro momento, se viu desesperado. Né? Ele falou, agora a Inês é morta, mas não é assim. A gente tem visto que isso realmente é algo que não difere nas estatísticas, ser asmático ou não. Claro, se você tem uma doença pulmonar grave, está descompensado, isso vai facilitar que você tenha uma evolução mais comprometedora pela Covid, mas isso não te faz mais propenso a pegar, né? Então são coisas, isso, né? São coisas que às vezes deixam as pessoas muito preocupadas e até se afastando do trabalho, tudo porque são asmáticos, né?
E essa época do ano é um prato cheio para rinite alérgica, Para né? rinite e digo mais, para rinoconjuntivite. Muitas pessoas nessa época do ano, o principal sintoma vai ser ocular. Olha só. Muita vermelhidão, muita coceira, muita a sensação de que está realmente com uma inflamação por conta dos pólens, né? E nós moramos numa região de muito pólen, principalmente a sibipiruna, que é essa florzinha amarela. E então o ar nosso ele fica sujo, vamos dizer assim, né? Ele fica mais carregado de partículas que são irritantes. Então a rinite piora, a conjuntivite piora e em alguns casos até mesmo a asma. E aí, pra gente tentar dar uma contornada e muitas vezes não entrar em desespero, porque trancou o nariz, já pode achar que tá com Sim. algum problema. Dá para ir também controlando com sorinho fisiológico, ajudando? Isso. A higiene nasal, ela é preconizada para todo mundo, né? É que a gente não tem esse hábito, Exatamente. né? A gente escova os dentes, a gente limpa a orelha com cotonete, mas a gente não tem por hábito, vou limpar o meu nariz. E a gente tem que entender que o nariz é um grande filtro. Se a gente pudesse fazer uma analogia, ele é um grande filtro de café, que você retém ali as partículas que estão no ar, substâncias que são voláteis, de cheiro, de todo tipo de natureza, né? Restos de animaizinhos, de insetos. Por exemplo, a barata é um grande irritante da via respiratória. Olha só. E quando a gente faz um teste alérgico que é positivo à barata, as pessoas falam assim, mas eu nem tenho barata na minha casa. Não crio barata. Não crio barata, não como barata. Mas é que a barata, quando ela morre, aquela casquinha dela vira uma poeirinha, que vem junto no ar. Então, a gente inala pó de barata. E isso faz muito mal para o alérgico. Então, Olha nessa só. época, a higiene nasal é muito, muito bem indicada. Outra coisa é realmente aquelas medidas chatas que a gente cansa de orientar, que é limpar com pano úmido, não entrar com o calçado em casa. Agora, na época da Covid, isso ficou muito claro, as pessoas se adaptaram a fazer isso. E isso é uma coisa que ajuda muito, porque a gente chega cansado, o que a gente faz? Se joga no sofá. E aí você andou pelas ruas, por tudo quanto é lugar, e você leva aquilo para onde você vai estar. E aí você já começa, e tosse, e começa a espirrar, e coçar o nariz, e fala, mas foi só eu entrar em casa. Não, mas você trouxe para dentro de casa. Então, isso é um fator que ajuda. Além de quem tem já um diagnóstico, procurar o seu especialista, usar, às vezes, medicamentos antialérgicos, os corticoides nasais, né, que são indicados. Chega num ponto, não tem jeito. Exato. Né? O alérgico, às vezes, fala, eu não vou procurar mais porque não tem cura. Realmente, as doenças alérgicas, elas não têm assim, olha, eu vou te dar esse remédio e você nunca mais vai ter. Seria um sonho. O sonho. Hoje em dia a gente já busca muitas terapias nesse sentido. Mas quando você trata, você aumenta muito o intervalo entre as exacerbações. As crises se tornam mais rápidas e de menor intensidade. Então vale a pena tratar. Então, só pra gente encerrar, entupir um pouco o nariz, percebeu que é só o nariz mesmo, coceirinha, então não precisa entrar em pânico. O sintoma da Covid, ele nunca vai ser único, né? Só me trancou o nariz, pronto, estou com Covid. Não. Você vai ter uma dor de cabeça que é mais chata, ela não melhora, uma dor no corpo, a obstrução nasal, uma tosse. E lembrar que também Covid pode causar diarreia e vômitos, que às vezes as pessoas já falam, peguei uma outra virose, e não se preocupam. E tem pacientes que iniciam o quadro da Covid com um quadro gastrointestinal. Olha só. Muito obrigada pela participação. Eu que agradeço, é um prazer. Obrigada.